Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Takuya, capítulo 601. O terceiro Hokage piscou confuso. Ele não esperava que Tobirama perdesse a paciência de repente. Seguindo a linha de visão do seu professor, ele instintivamente disse: Professor, aquele garoto de cabelo curto ali é Navaki, Senju Navaki, o neto do primeiro Hokage. E Tsunade voltou a usar o sobrenome Senju, mesmo que ela não o use pessoalmente. Que bobagem você está dizendo? Tobirama estava prestes a explodir. Foi isso que eu perguntei. Claro, Tsunade eventualmente se casaria e adotaria o sobrenome do marido. Não importava se ela usava Senju ou não. Mas não era isso que ele estava perguntando. Você me disse que aquele garoto e Tsunade eram próximos, certo? Então o que diabos é isso? Tobirama cerrou os dentes enquanto olhava feio para Takuya, que estava casualmente segurando a cintura de Kushina, enquanto Kushina se agarrava firmemente ao seu braço. O cérebro do terceiro Hokage entrou em curto-circuito. Demorou um longo momento para ele perceber. Tobirama não estava perguntando sobre Tsunade. Ele estava questionando por que Takuya era tão próximo de outra pessoa. Após uma longa luta interna, o terceiro Hokage suspirou e disse amargamente: Essa garota ruiva é Kushina, uma descendente direta do clã Uzumaki. Ela tem fortes laços com Lady Mito, e seu relacionamento com Takuya é exatamente o que você vê. Ela também é a Jinchuriki da 9 Caudas de Konoha. Não é isso que estou perguntando. Tobirama quase enlouqueceu. Se ele é próximo da Tsunade, então por que ele está segurando essa garota Uzumaki daquele jeito? Que tipo de bobagem é essa? Takuya, o tio-avô de Navaki parece realmente assustador. Ele está nos encarando. Kushina sussurrou nervosamente, encolhendo-se atrás de Takuya. Takuya a puxou para mais perto e zombou. O que há para ter medo? Se ele tentar alguma coisa, é só mandar o 9 Caudas dar um soco na cara dele. Bem, exceto pelo outro. Você não teria a mínima chance contra ele. Kushina mais a 9 Caudas? Isso era possível contra Tobirama. Mas contra Shirama? Esqueça. Até mesmo a 9 Caudas conhecia seu lugar. Apesar de sua arrogância habitual, a fera estava atualmente encolhida no selo, permanecendo completamente silenciosa. A última coisa que ele queria era que a Shirama percebesse. A raposa nunca conseguia esquecer duas coisas. A vez em que Madara invadiu sua toca, ativou seu Susanoo e o derrotou antes de forçar um contrato de invocação. A vez que Madara o invocou para lutar contra a Shirama, apenas para Shirama agarrá-lo como um pintinho e dizer casualmente: 9 Caudas, você é muito perigoso. Vou ter que... Só de pensar nisso 9 Caudas ficou furioso. O que você quer dizer com sou muito perigoso? Vocês são os verdadeiros monstros. Alguém poderia paralisá-lo com um único olhar. O outro poderia segurá-lo com uma mão. Como eu sou o problema aqui? Ei, aquele pirralho chamado Takuya, vem aqui. Tobirama ficou furioso. Um jovem como esse, andando por aí jogando dos dois lados? Absolutamente inaceitável. Se Tsunade não estivesse envolvida, Tobirama não se importaria com quantas mulheres Takuya tivesse. Mas como ela era, isso não podia ser ignorado. Quando foi que as mulheres do clã Senju precisaram competir por um homem? Isso era inaceitável. Com um olhar gélido, Tobirama decidiu que precisava dar uma lição em Takuya. É melhor Takuya repensar suas escolhas. Não é bom. O rosto de Tsunade escureceu. Ela mal tinha começado a alcançar a Shirama, e ela planejou levar a Shirama e Tobirama ao escritório do Hokage para conversar em particular. Mas no momento em que ouviu a voz de Tobirama, sua expressão mudou, porque ela sabia exatamente o quanto Takuya desprezava seu tio-avô. O que está errado? A Shirama olhou com curiosidade. Então ele piscou. Um segundo depois, sua expressão se tornou presunçosa. Tsunade, você e aquele garoto, sabe, estão juntos? Mas ele não parece um pouco amigável demais com aquela outra garota? Então, a Shirama teve a coragem de parecer ciumento. As veias da testa de Tsunade saltaram. Ela queria chutá-lo para o outro lado da vila. Você está falando sério? Você já está morto. Por que ainda está agindo assim? Hahaha, eu estava só brincando, só brincando. Vendo que ela estava prestes a explodir, a Shirama rapidamente tentou disfarçar. Tsunade suspirou, sentindo-se exausta. Avô, este não é o lugar para conversar. Leve o tio-avô e vá até o escritório do Hokage. Há sérias ameaças espreitando o mundo ninja agora. É um problema enorme. Leve-o embora imediatamente. Por que a pressa? A Shirama estava confuso. Ele estava prestes a fazer outra pergunta. Mas então Tsunade o interrompeu. Se você não for agora, eles vão lutar. A natureza rigorosa e inflexível de Tobirama se aplicava a todos, exceto Uzumaki Mito, porque nem ele era estúpido o suficiente para contrariá-la. Fora ela, porém, ele estava tão inflexível como sempre. E Takuya era exatamente o oposto. Por causa de Tobirama, Takuya sofreu inúmeras queixas. Seu ódio pelo homem era indescritível. Chamar isso de rancor seria um eufemismo. Agora, um queria disciplinar o outro não se importava nem um pouco. Coloque-os na mesma sala, e uma briga era inevitável. Tsunade costumava brincar. Se Takuya conhecesse meu tio-avô, ele provavelmente lhe daria uma surra. A resposta de Takuya? Eu teria medo dele. Se ele me irritar, eu vou lutar com ele. Ela nunca imaginou que isso realmente aconteceria. Uma briga? Sério? A Shirama piscou. Os instintos de Tsunade estavam certos. Takuya, segurando Kushina, nem mesmo reagiu. Era como se ele não tivesse ouvido Tobirama. Ele o ignorou completamente. Nada bom. O terceiro Hokage percebeu imediatamente o problema. Todos os outros fizeram o mesmo. Se esses dois entrassem em conflito, seria um desastre. Ele não me ouviu? Tobirama franziu a testa. Ele pensou que talvez Takuya simplesmente não tivesse ouvido. Então ele gritou novamente.
Aquele pirralho chamado Takuya. Estou falando com você sim, aquele que segura a garota Uzumaki. Vem aqui. Agora não havia como ele não ter ouvido. Kushina corou, escondendo o rosto no peito de Takuya. Mas, Tobirama era assustador. Ele estava prestes a discipliná-los? Takuya deu um tapinha nas costas dela para tranquilizá-la. Então ele olhou preguiçosamente para Tobirama e disse no tom mais indiferente possível: Quem diabos é você? Silêncio. Todos congelaram. Tsunade suspirou. Aqui vamos nós. Capítulo 602. Esse cara me vê e imediatamente começa a me encarar como se eu lhe devesse dinheiro. Quem é você? Por que eu deveria me importar? Takuya encarou o olhar feroz de Tobirama. Nossa, a multidão ficou sem fôlego coletivamente. Seu pirralho insolente e infiel. Hoje eu vou. Tobirama ficou furioso, pronto para explodir ali mesmo. Quando ele estava prestes a fazer o movimento, Hashirama interveio. Tobirama, este não é o lugar para isso. Vamos até o escritório do Okage e conversamos lá. Esse garoto é algo especial. Hashirama ficou genuinamente impressionado. Além de Uchiha Madara, ninguém jamais ousou ignorar Tobirama dessa forma. Mas, irmão, você não viu como ele é descarado. Suficiente. A expressão de Hashirama escureceu. Conversaremos no escritório. Ou você quer que toda Konoha ria de nós? Mutar. Eu entendo, irmão. Não fique bravo. Assim mesmo. Tobirama recuou imediatamente. Ele até tentou confortar Hashirama. Isso é ridículo. A multidão inteira ficou atônita. Todos os outros dispersem-se. Sakumo, pegue a Ambu e detenha Orochimaru. Entendido. Sob as ordens de Tsunade, os espectadores foram embora gradualmente. Orochimaru, embora contido, não parecia nem um pouco preocupado. Vocês podem ir na frente. Vou passar no escritório do Okage. Takuya não tinha interesse em ir, mas como era um pedido de Tsunade, ele não tinha escolha. Ainda assim, ele não estava disposto a sentar e ter uma conversa amigável com Tobirama. Tobirama, ainda furioso, foi arrastado por Hashirama. O terceiro Okage liderou o caminho. Sakumo e os outros desapareceram rapidamente. Takuya e Tsunade, no entanto, demoraram um pouco. Você realmente não podia esperar, né? Mal tive tempo de falar com o avô, e você já está brigando com meu tio-avô. Tsunade suspirou, exasperada. Ele é quem está brigando comigo. Estou apenas cuidando da minha vida. Takuya deu de ombros. Não assuma a culpa por isso. Então, com um sorriso malicioso, ele beliscou a cintura de Tsunade e sussurrou. Você vai voltar para minha casa hoje à noite? Se perder. O rosto de Tsunade ficou vermelho enquanto ela sibilava. Você só pensa em bobagens. Dormir é bobagem? Yagami Takuya. Tudo bem, você venceu. Embora, quero dizer, dormir geralmente leva a outras coisas de qualquer maneira. Tsunade realmente queria dar um soco nele. Enquanto isso, na frente, Hashirama estava observando a paisagem. Então, a vila cresceu tanto depois que eu fui embora, hein? Macaco, você fez um bom trabalho. Bom trabalho, minha bunda. Tobirama explodiu. Você está falando sério elogiando ele? Você não viu o que aconteceu com Tsunade? O que? Tobirama lançou um olhar furioso para o terceiro Okage. Macaco, como você deixou isso acontecer? Aquele pirralho é claramente mais novo que a Tsunade. Como eles acabaram juntos? E aquela garota Uzumaki? Ela é uma Jinchuriki. Ela nem deveria estar em um relacionamento. O rosto de Hashirama se contraiu. Você está falando de mim? Tobirama sentiu o olhar imediatamente. Seu corpo enrijeceu. E irmão, eu não quis dizer você. Cough, cough. Professor, primeiro Okage, vamos discutir isso no escritório. O terceiro Okage estava suando em bicas. Ele não tinha certeza de como os dois irmãos Senju reagiriam, se eles descobrissem todas as coisas corruptas que ele e Danzou fizeram. Porque embora suas ações tenham sido feitas em nome dos ensinamentos de Tobirama, a verdade era, eles pegaram sua ideologia e a distorceram até deixá-la irreconhecível. Eles usaram o nome dele como desculpa para a pura tomada de poder. E se Tobirama descobrisse isso, as coisas podem ficar feias. Tobirama pode ser administrável, mas Hashirama foi uma história diferente. Ele pode agir como um idiota às vezes, mas quando se tratava de assuntos sérios, seu julgamento foi absoluto. Se ele decidisse que algo estava errado, nem mesmo Tobirama seria capaz de argumentar contra isso. Por falar nisso, onde está o Danzou? E Koharu? Tobirama perguntou de repente. O sorriso do terceiro Okage congelou. Ele abriu a boca algumas vezes, mas nenhuma palavra saiu. Ah, tem uma história aqui. Hashirama riu enquanto dava um tapinha no ombro do terceiro Okage. A expressão de Tobirama escureceu. Assim que chegaram ao escritório do Okage, Tobirama exigiu imediatamente. Macaco, conte-me tudo. Agora. Você não precisa se importar comigo. Finja que não estou aqui. Hashirama sorriu e vagou pelo escritório, observando decorações aleatórias enquanto espero a conversa começar. O terceiro Okage suspirou. Professor, Danzou está morto. Tobirama congelou. Ele desertou da aldeia. Takuya o rastreou até a Terra da Chuva, e lidou pessoalmente com ele. Silêncio. A expressão de Tobirama mudou. Danzou era um dos seus alunos mais confiáveis. Além de Kagami Uchiha, Danzou e Hiruzen eram os que ele mais valorizava. Mas agora, Hiruzen estava lhe dizendo que Danzou estava morto. Sua mente teve dificuldade para processar isso. Mas antes que ele pudesse reagir, uma voz interrompeu da porta. O que você quer dizer com eu o localizei e lidei com ele pessoalmente? A voz gélida de Takuya ecoou pelo escritório. A porta se abriu. Tsunade entrou com uma expressão fria. Professor, você está distorcendo a verdade. Ela cerrou os dentes e continuou.
Takuya estava na Terra da Chuva em uma missão quando encontrou Danzou. E quanto ao que Danzou fez? Você realmente precisa que eu explique, tio avô? Os olhos de Tobirama se estreitaram. Danzou se matou. Ele usou o selo dos 4 símbolos invertidos em uma tentativa de arrastar Takuya com ele, mas ele falhou. Hashirama levantou uma sobrancelha, parecendo intrigado. Ele se matou? Eu realmente treinei um discípulo tão estúpido? O rosto de Tobirama escureceu. Suas narinas se dilataram. Hiruzen, o que diabos você deixou ele fazer? Enquanto isso, Takuya apenas sorriu e se encostou na porta. Bem, eu adoraria saber como o terceiro Hokage vai explicar tudo isso ao seu professor. Porque ele estava envolvido em quase tudo, e ele sabia exatamente quão profunda era a corrupção. Bem, isto é, Hiruzen gaguejou, incapaz de encontrar as palavras. Ele queria adoçar a história, mas com Takuya e Tsunade aqui, se ele tentasse mentir, eles o exporiam imediatamente. E isso seria muito embaraçoso. Capítulo 603. O terceiro Hokage se viu em uma posição estranha. Ele queria dizer algo, mas não sabia como começar. Vendo isso, Tsunade cruzou os braços, soltou alguns risos de escárnio e sentou-se silenciosamente ao lado. Takuya, certo? Por que você não nos conta? Estou bastante interessado. Senju Hashirama pareceu entender algo quando se adiantou, deu um tapinha no ombro de Takuya e sussurrou. Não leve Tobirama tão a sério. Ele sempre foi assim. Às vezes, o cérebro dele não. Grande irmão. Senju Tobirama ficou absolutamente furioso. Dizer algo assim bem na frente dele, isso era realmente apropriado? Além disso, o que ele fez de errado? O que ele quis dizer com seu cérebro não funciona direito. Como esperado, nenhum desses irmãos era tão normal assim. Sem chamar atenção para si, Takuya deu um passo para trás. Ele não tinha interesse em lidar com Senju Tobirama, nem queria se envolver com Hashirama. Hashirama pode parecer um homem racional, mas quando certos assuntos estão envolvidos, seus resultados financeiros se tornam inexistentes. Diz que cara problemático. Por que você teve que escolher alguém como ele? Ele não é nem um pouco simpático. Hashirama se virou para olhar para Tsunade, apenas para receber um revirar de olhos exagerado em resposta. Já que ninguém quer falar, eu poderia muito bem dizer algumas coisas. Takuya bateu palmas, encontrando o olhar nada divertido de Tobirama com um sorriso irônico. Seu precioso discípulo certamente fez muitas boas ações. Usando a desculpa de manter os Uchiha sob controle, ele praticamente os levou à beira da rebelião. XXX, monitorando-os até mesmo enquanto comiam, dormiam e usavam o banheiro realmente impressionante. O que? Antes que Tobirama pudesse reagir, a expressão de Hashirama escureceu. Era verdade que o Uchiha Madara havia deixado Konoha, mas o clã Uchiha como um todo não o seguiu. Hashirama sempre os tratou de forma justa. Antes de sua morte, Tobirama não ousou oprimir abertamente os Uchiha, muito menos impor uma vigilância tão rigorosa ou uma repressão agressiva. A reação de Tobirama foi relativamente calma, mas ele já havia adivinhado quais métodos seu chamado bom discípulo havia empregado. Uma coisa era defender sua ideologia, e era bom que seu discípulo levasse a questão Uchiha a sério. Mas, eu nunca te ensinei a ir tão longe. Se os Uchiha realmente não tivessem outras opções, já que eles detêm 1/10 da força total da vila, eu nem quero imaginar o caos que teria se instalado em Konoha. Claro, isso é apenas uma questão menor. Não importa muito. Pelo menos, de acordo com o nosso estimado terceiro Hokage, nada disso vale a pena mencionar. Afinal, eles ficaram bastante confortáveis usando essa desculpa. Quando Takuya começou a falar, ele não demonstrou intenção de se conter. Diplomacia? Desculpe, ele não tinha ideia do que isso significava. Se eles tiveram a audácia de fazer essas coisas, deveriam estar preparados para ouvir sobre isso. Ele não se importava nem um pouco com o que o terceiro Hokage sentia naquele momento, nem se sua expressão era agradável de se ver. Takuya continuou. Sinceramente, nem sei por onde começar a listar esses crimes. São muitos. Por exemplo, contornar o Hokage para desviar fundos da vila, embolsar dinheiro para ganho pessoal, cavar o túmulo do primeiro Hokage para experimentos, conduzir experimentos humanos dentro da organização da raiz, sequestrar aldeões para experimentos ao vivo, tentar assassinar o Hokage, copiar secretamente técnicas proibidas, pesquisar jutsus proibidos. Uma torrente de acusações saiu de seus lábios, e a cada vez que uma delas chegava, o rosto do terceiro Hokage ficava mais pálido. Tsunade, por outro lado, fervia de raiva. Um brilho de perigo brilhou nos olhos de Hashirama enquanto ele fixava seu olhar no terceiro Hokage. Não adiantava falar sobre isso agora. O homem já estava morto. Mas o maior erro de Danzou, aquele que era totalmente inaceitável, foi tentar assassinar um Hokage. Principalmente quando aquela Hokage era sua própria neta. Seu desgraçado. Tobirama estava tremendo de fúria. Se Danzou ainda estivesse vivo em seu estado atual, Tobirama sem dúvida o teria arrastado para fora para uma surra severa. É claro que o Hokage que ele tentou assassinar não era Tsunade, era o terceiro Hokage, seu suposto melhor amigo, seu irmão de armas. Takuya abriu as mãos, olhando para o terceiro Hokage com falsa diversão. E por que ele queria assassiná-lo? Porque ele queria se tornar o quarto Hokage. Então a infiltração da Anbu, a manipulação de vários departamentos, a apropriação indevida de recursos da vila para beneficiar seu próprio clã, isso quase não vale mais a pena mencionar. A cada crime que Takuya listava, a pressão arterial de Tobirama subia um pouco mais. Ainda bem que ele ainda estava no estado Edo Tensei. Se estivesse realmente vivo, poderia ter sofrido um derrame ali mesmo. Koharu e os outros também eram cúmplices, e é por isso que Tsunade reduziu significativamente a autoridade deles. Quanto ao terceiro Hokage, a principal razão pela qual ele foi forçado a se aposentar foi o fato de ter encoberto os crimes de Danzou.
sua incompetência durante a guerra e a indignação pública dos moradores, o que acabou levando a deixar o cargo. O Conselho dos Anciões foi criado originalmente para impedir que o Hokage tomasse decisões ditatoriais que pudessem prejudicar os interesses da vila. Em vez disso, tornou-se um palco para alguns poucos seletos consolidarem seu poder. E nem vamos começar a falar sobre toda essa confusão com o clã Uzumaki. O fato de o clã Uzumaki ter sido quase exterminado devido à sua suposta cooperação com forasteiros? Não vou falar muito sobre isso. Afinal, Lady Mito aprovou. Esse garoto realmente ousa dizer qualquer coisa, hein? A testa de Hashirama estava coberta de linhas pretas. Tobirama, que estava no meio de uma tempestade de xingamentos, de repente sentiu necessidade de respirar fundo e se acalmar. Antes, ele não entendia por que o terceiro Hokage havia renunciado tão repentinamente. Agora, decisão muito sábia. Macaco, como você pôde suspirar? Tobirama queria repreender o terceiro Hokage, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Olhando para o rosto cada vez mais enrugado e envelhecido de Sarutobi Hiruzen, ele não conseguiu dizer isso. Após uma breve pausa, Takuya continuou. Não vou negar que ele cometeu muitos erros. No entanto, ao longo dos anos, ele também contribuiu muito para a vila. Crédito é crédito e culpa é culpa. Ha. Hashirama de repente caiu na gargalhada, olhando para Takuya com admiração. Você é mais interessante do que eu pensava. Achei que você só reconheceria os crimes e ignoraria as contribuições, mas parece que eu estava enganado. No começo ele achou que Takuya era muito radical. Agora ele percebeu que não era esse o caso. No mínimo, Takuya não distorceria a verdade. Fatos eram fatos. Eu também cometi muitos erros. Mas se os cometi, devo reconhecê-los. Ao mesmo tempo, também contribuí para a aldeia. Isso é algo que também deve ser reconhecido. Garoto, você me odeia? Tobirama perguntou de repente. Ele podia sentir isso. Desde o momento em que Takuya apareceu, sua atitude em relação a ele foi hostil. Na verdade, ele podia ver frustração e ressentimento nos olhos de Takuya. Sim, Takuya respondeu honestamente. Graças a você, cresci órfão. Suas políticas, seus discípulos todos me visavam. Ainda bem que Tsunade me protegeu. E ainda bem que eu cresci rápido o suficiente. Senão, a grama no meu túmulo já teria 3 metros de altura. Você é do clã Uchiha? O rosto de Tobirama ficou sério. Sua expressão de repente mudou para uma de grande preocupação. Capítulo 604. Para Senju Tobirama, os Uchiha eram o seu calcanhar de Aquiles. No momento em que foram mencionados, sua racionalidade ruiu. A atmosfera dentro do escritório do Hokage mudou drasticamente. Hashirama soltou um suspiro profundo, esfregando a testa como se já tivesse previsto esse resultado. O terceiro Hokage permaneceu em silêncio. Tsunade, incapaz de se conter, falou: Tio-avô, Takuya não faz parte do clã Uchiha. Ele pertence ao clã Yagami. Infelizmente essa família está em declínio há muito tempo. Então por quê? Assim que a expressão de Tobirama começou a se suavizar, as próximas palavras de Tsunade quebraram sua compostura. A mãe dele era Uchiha, então ele herdou a Kekkei Genkai deles. E por isso, quando criança, ele foi alvo tanto dos seus alunos quanto dos Uchiha. Uma tragédia de fato. Hashirama já conseguia imaginar que tipo de vida Takuya deve ter enfrentado enquanto crescia, quão difícil deve ter sido. Qualquer outra criança teria perdido a cabeça. Tobirama, que visivelmente enrijecera ao ouvir sobre a linhagem Uchiha de Takuya, sentiu algo preso na garganta. Não subia nem descia, deixando-o extremamente desconfortável. Então, você voltou para o Uchiha? Tobirama acreditava ter encontrado a questão principal. Infelizmente, Takuya apenas olhou para ele como se ele fosse um idiota. Por que eu voltaria para os Uchiha? Por causa do seu suposto orgulho e sobrenome. Desculpe, mas não preciso de nada disso. Só quero viver minha própria vida. Em vez de desperdiçar sua energia comigo, é melhor você começar a se preparar, porque o homem que assombra seus pesadelos ainda está ativo no mundo shinobi. Ridículo. Tobirama rejeitou imediatamente a ideia. Quem poderia ser seu pesadelo? Bobagem. Bem, exceto por sua cunhada, Uzumaki Mito. Você está falando do Madara? A voz de Hashirama continha uma mistura de expectativa e profunda preocupação. Sim, seu amado melhor amigo Uchiha Madara. Takuya assentiu e continuou. Na batalha no Vale do Fim, Madara não morreu de fato. Ele usou uma técnica Uchiha proibida para enganar a todos, fingindo sua morte e se escondendo em reclusão. Por fim, ele conseguiu fundir os poderes Uchiha e Senju, ganhando a força que sempre desejou. Você pode muito bem me chamar diretamente. As veias da testa de Tobirama estavam saltadas de irritação. Takuya, no entanto, o ignorou completamente. Depois de ler a tábua de pedra sagrada do clã, Madara concebeu um plano ousado e aterrorizante. Ativar o Tsukuyomi infinito, colocando o mundo inteiro sob um genjutsu onde somente ele reinaria supremo. Você está dizendo a verdade? Hashirama achou a ideia difícil de aceitar. Ele se lembrava claramente de ter matado Madara com as próprias mãos. No entanto, Madara não apenas fingiu sua morte, mas também adquiriu o poder que buscava e agora planejava lançar todo mundo shinobi no caos. Posso realmente confiar nas palavras desse garoto? Ao ouvir o nome de Madara, Tobirama esqueceu momentaneamente de Takuya e se virou para o terceiro Hokage. Hiruzen deu um sorriso amargo e assentiu. É verdade. Madara usou o Izanagi para escapar da morte, enganando a todos. E ele finalmente adquiriu o lendário Rinnegan. Enquanto falava, Hiruzen relatou todas as ações de Madara. Transplantando o Rinnegan em Nagato, manipulando o terceiro Mizukage, mergulhando Kirigakuri na Era da Névoa Sangrenta, onde inúmeros shinobi se voltaram uns contra os outros. Controlando Orochimaru, criando caos em Iwagakure e roubando o Rinnegan. Hiruzen repassou tudo, embora tenha apenas resumido os eventos brevemente. Então, não importa a era, o mundo shinobi nunca conhecerá a paz? Hashirama suspirou, esfregando o rosto em frustração. Irmão mais velho, como você ainda pode dizer algo assim em um momento como esse?
Tobirama ficou visivelmente descontente. Madara enganou a todos nós. Já que fomos revividos pelo Edo Tensei, devemos pôr fim aos seus planos. Madara, não vou deixar você ter sucesso. Eu pessoalmente darei fim às suas ambições. Tudo bem, eu vou pará-lo. Hashirama respondeu impotente. Sempre que Madara estava envolvido, Tobirama se transformava em uma pessoa completamente diferente. Depois de todos esses anos, ele não mudou nada. Os próximos alvos de Madara são Kumogakure e as bestas com cauda espalhadas pelas diversas vilas. Se ele recuperar seus olhos originais, as consequências serão inimagináveis. Isso significa que cabe a vocês dois detê-lo. Takuya ficou mais do que feliz em passar a responsabilidade para eles. Já que eles foram revividos e queriam parar Madara, então por todos os meios vá em frente. Ele estaria torcendo do lado de fora. Ele pode até gritar, vão, veteranos. A julgar pelas expressões confiantes em seus rostos, eles claramente não entendiam a gravidade da situação. Eles provavelmente presumiram que a força de Madara não havia aumentado significativamente. A fusão dos poderes Senju e Uchiha? Os chamados Olhos do Sábio? Bah, só uma bobagem trivial. Bem, não era surpresa, afinal, os principais talentos de Hashirama eram comer, dormir e bater em seu melhor amigo. Ele nunca se sentiu intimidado por Madara. Mas eles logo perceberiam. Depois que fossem derrotados, eles entenderiam o quão problemático Madara havia se tornado. Não era como se eles pudessem morrer na forma Edo Tensei. Na pior das hipóteses, eles seriam apenas um pouco espancados. Já que as duas figuras lendárias não pareciam preocupadas, por que Takuya deveria estar? Deixe-os ir à loucura. Falando nisso, o que está acontecendo entre você e Tsunade? Os olhos de Hashirama se moveram rapidamente entre os dois. A expressão de Tsunade congelou, e ela imediatamente se sentiu desconfortável. Não importava quantos anos ela tivesse, ela ainda se sentia como uma criança quando estava diante dos mais velhos. O que mais? Ele está apenas jogando dos dois lados. Tobirama finalmente encontrou uma oportunidade de repreender Takuya, imediatamente voltando toda sua atenção para o assunto e dando um sermão. Infelizmente para ele, Takuya apenas lançou um olhar preguiçoso em sua direção. Meu charme é forte demais, e minhas habilidades são mais do que suficientes para lidar com isso. Certamente é melhor do que algumas pessoas que ficam solteiras a vida inteira e não conseguem nem arrumar uma esposa. Seu pirralho, o que você acabou de dizer? Os pulmões de Tobirama quase explodiram de raiva. Sua postura sugeria que ele estava pronto para desistir a qualquer momento. Hiruzen entrou em pânico imediatamente. Sensei não. Sai da frente. Tenho que dar uma lição nesse garoto hoje. Não, Sensei, você não pode vencê-lo. Não consigo vencê-lo? Tobirama olhou para o terceiro Hokage, incrédulo. Esse velho estava brincando? Capítulo 605. Senju Tobirama, quem era ele? Ele era mesmo alguém que não conseguia lidar com um pirralho? Tio avô, não seja impulsivo. Se quiser lutar com alguém, vá lidar com o Uchiha Madara. Nosso negócio não precisa da sua interferência, e você deveria parar de pensar em ir atrás do Takuya. Receio que você acabe sendo espancado. Tsunade agarrou firmemente o enfurecido Tobirama, impedindo de avançar. Então, até mais. Takuya deu de ombros com pesar antes de se virar para sair. Ele não tinha intenção de dar rosto a Tobirama, mesmo sendo o mais velho de Tsunade. Para Takuya, Tobirama não era alguém digno de respeito. O que você acabou de dizer? Que eu ia apanhar? Eu, Senju Tobirama, perdendo para um pirralho qualquer? Tobirama explodiu em fúria, rugindo para Tsunade, totalmente convencido de que ela o estava subestimando. Que tipo de absurdo foi esse? Hashirama suspirou, esfregando o rosto exasperado. Mais uma discussão inútil estava se formando. Ainda assim, aquele garoto por quem Tsunade se interessava. Seu temperamento era definitivamente arrogante. Aquele pirralho não está só se gabando, né? Aliás, por que vocês continuam atrás dele? Hashirama cutucou Hiruzen com o cotovelo, ignorando completamente a discussão entre Tobirama e Tsunade. Eles são uma família. Deixe-os discutir. Faz anos que não se veem. Discutir provavelmente só os ajuda a criar laços. Hiruzen ficou sem palavras. Senhor primeiro, podemos não falar sobre isso? Sinceramente, ele só queria encontrar um buraco para se esconder. Mas diante da curiosidade de Hashirama, não importava o quanto ele quisesse evitá-la, ele só pôde se preparar e responder. Originalmente eu queria que ele atuasse como uma ponte entre a vila e os Uchiha, mas ele recusou. Depois, pensei que ele poderia se tornar discípulo de Tsunade, mas... Antes que ele pudesse terminar, um tapa forte atingiu suas costas, quase o fazendo morder a língua. Hashirama caiu na gargalhada e deu um tapa no ombro de Hiruzen. Hahaha, macaco, você é hilário. Os Uchiha já o rejeitaram. E você ainda queria que ele fosse a ponte entre eles e a vila? Isso é simplesmente cruel. O que diabos você estava pensando? Nem ousaria pedir algo assim. Um garoto com sangue Uchiha, mas condenado ao ostracismo pelo próprio clã do qual nasceu. E você queria que ele agisse como um agente duplo? Sarutobi Hiruzen, você realmente é algo extraordinário. Bem, principalmente porque Danzou queria que ele se juntasse à raiz e fosse criado como uma ferramenta, então, em vez disso, você esperava que ele se tornasse discípulo de Tsunade? Você estaria disposto a se tornar discípulo de uma garota em quem você está interessado? Embora o relacionamento mestre-discípulo não fosse excessivamente restritivo no mundo shinobi, a ideia toda ainda era estranha para dizer o mínimo. Se Tsunade e Takuya acabassem juntos, o pior que alguém poderia dizer era que Tsunade era meio gata. Nada demais. Mas se eles fossem oficialmente mestre e discípulo, as implicações seriam muito piores. Imagine encontrar shinobi de outra vila. Começaria a brincadeira, e a primeira coisa que diriam seria algo como: então seu aluno e você são próximos, hein?
Seria agradável ouvir isso? Hiruzen já estava entorpecido. Vendo que o pobre rapaz já havia sofrido danos mentais suficientes, Hashirama decidiu parar de provocá-lo. Ainda assim, enquanto observava Tobirama e Tsunade discutindo, ele de repente se virou para Hiruzen e perguntou curiosamente: então aquele garoto, ele é realmente tão forte? Nem Tobirama é páreo para ele? Hashirama sabia exatamente o quão poderoso seu irmão mais novo era. Naquela época, além dele e Madara, Tobirama era facilmente um dos shinobi mais fortes do mundo. E agora, ter alguém que nem o leva a sério? Ter Tsunade ativamente se aliando contra ele? Não é de se espantar que Tobirama tenha ficado furioso. Qualquer um ficaria. Sim, ele é muito forte. Hiruzen habitualmente pegava seu cachimbo, prestes a acendê-lo, mas de repente hesitou. Ele olhou para Hashirama e inconscientemente tentou guardá-lo. Vá em frente, Fumê. Hashirama acenou com a mão, dispensando. Ele realmente não se importava. Todo mundo tinha seus pequenos vícios. Grande coisa. Eu sou a grande ovelha gorda do mundo shinobi. Porém, para ser justo, outra ovelha gorda surgiu, sua neta, Tsunade. Mas isso não o impediu de ser um desastre absoluto quando se tratava de jogos de azar. Hiruzen pensou por um momento, mas decidiu não acender. Em vez disso, suspirou e disse: esse garoto é muito forte. Se não fosse pelo retorno de Uchiha Madara, ele poderia ter se tornado o shinobi mais forte do mundo. Naquela época, o terceiro Kazekage tentou elogiá-lo até a morte, alegando que Takuya tinha potencial para rivalizar com você, senhor primeiro. O terceiro Kazekage? Hashirama pareceu confuso. Quando ele morreu, o segundo Kazekage tinha acabado de assumir o poder. Então quem diabos era esse terceiro Kazekage? Sim, o terceiro Kazekage, que foi considerado o mais forte da história de Sunagakure. Ah, nada mal, parece que ele tinha um bom olho. Então, o que aconteceu com ele? Hashirama parecia ansioso por fofocas. Hiruzen parou por um momento antes de continuar. Ele morreu no campo de batalha, pelas mãos de Takuya. Espera, o quê? Este era o Kazekage mais forte. No momento, ele está incentivando um cara e no momento seguinte, o mesmo cara o mata? Que gênio! Ei, Tsunade, tem alguma coisa divertida acontecendo na vila ultimamente? Sentindo que Tsunade e Tobirama ainda estavam travando uma silenciosa disputa de olhares, nenhum dos dois disposto a recuar, Hashirama decidiu intervir antes que as coisas piorassem. Tsunade hesitou, franzindo a testa enquanto pensava nisso. Senhorio, o senhor sabe tocar, vovô? Eu aprendo. Vamos jogar umas partidas. Os olhos de Hashirama brilharam. Hiruzen ficou sem palavras. Tobirama, completamente exasperado, gritou: irmãozão, você ao menos sabe que horas são? E você está pensando em jogar? Haha, relaxa, relaxa. Nem sabemos onde o Madara está. Ficar se preocupando não vai nos ajudar em nada. É melhor ir com calma por enquanto. Você não quer dar uma volta por aí e ver como Konoha se desenvolveu ao longo dos anos? Bem, para ser justo, Tobirama queria ver a vila. Ele dedicou tudo a Konoha, permaneceu solteiro a vida toda e até morreu por ela. Claro que agora que ele estava de volta, ele queria ver o que havia acontecido com o lugar. Então está resolvido. Hashirama deu um tapa na coxa com entusiasmo. Tsunade, mande alguém levar seu tio-avô para um passeio pela vila. Enquanto isso, vamos descobrir como bancar o senhorio. Parece ótimo. Tsunade parecia muito animada. Ela foi forçada a parar de jogar já há algum tempo, já que todo seu salário era usado para pagar dívidas. Antes mesmo de receber seu salário, Shikaku Nara cuidou de suas dívidas, algo que Takuya havia especificamente instruído a fazer. Sem dinheiro e sem meios de tocar em fundos públicos, ela foi forçada a ficar limpa. Mas agora, com seu avô favorito a bordo, ela tinha uma desculpa. Tobirama, Hiruzen, tudo bem, Sakumo, vou deixar o tio-avô nas suas mãos. Entendeu? O comandante da Anbu, Ataque Sakumo, relutantemente conduziu Tobirama para fora do escritório. Se os céus pudessem testemunhar, ele realmente não queria se envolver em tudo isso. Tudo o que ele queria era terminar o trabalho e ir para casa. Mas infelizmente ele não teve escolha. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 606. Sakumo não teve escolha a não ser atuar como guia de Senju Tobirama. Vamos, macaco, me empresta algum dinheiro. Hashirama acenou para o terceiro Hokage, gesticulando para que ele lhe entregasse algum dinheiro. Hiruzen ficou completamente perplexo. De onde eu vou tirar dinheiro? Ele literalmente saiu correndo de casa de pijama, além do cachimbo, não tinha nada com ele. Hehehe, sensei. Tsunade sorriu maliciosamente, estendendo a mão e deixando claro que queria dinheiro. O que? Hiruzen quase perdeu a cabeça. No final, ele teve que enviar um membro da Anbu para buscar dinheiro em sua casa e relutantemente emprestá-lo a Tsunade e Hashirama. Claro, ele foi então forçado a se juntar a eles para jogar cartas no escritório do Hokage. O terceiro Hokage sabia jogar como senhorio, embora nunca tenha se interessado muito por jogos de cartas. Mesmo assim, ele pelo menos entendia as regras. Para Hashirama, essa foi a primeira vez que ele se deparou com um jogo como esse, e ele estava muito animado. Assim que compreendeu as regras, tornou-se obcecado, competindo ferozmente para ser o senhorio. Qualquer um que ousasse tirar-lhe esse título tornava-se instantaneamente seu inimigo mortal. E como sua sorte no jogo era tão terrível quanto a de Tsunade, o resultado foi: Tsunade acabou vencendo com folga. Duas ovelhas grandes e gordas sentadas juntas, uma brincando de forma imprudente enquanto a outra se aproveitava. Era um sonho que se tornou realidade para ela. Até o terceiro Hokage foi forçado a vencer bastante. Bem, ganhar seu próprio dinheiro, é claro. Enquanto isso, enquanto vagavam pelas ruas de Konoha, Senju Tobirama caminhava sem rumo, absorvendo as mudanças da vila. Ele não tinha um destino específico, estava apenas passeando. Ataque Sakumo permaneceu ao seu lado, atuando como seu guia relutante. Você parece ter um problema com o Saru. Enquanto caminhavam, Tobirama falou de repente.
Embora Sakumo raramente expressasse seus sentimentos, os sentidos aguçados de Tobirama captaram o ressentimento profundamente enraizado que ele nutria. Ele estava curioso. Por que Sakumo desprezava o terceiro Hokage? Diante da pergunta que menos queria responder, Sakumo ficou em silêncio por um momento e depois suspirou. Talvez. Antigamente eu o admirava. Confiava nele incondicionalmente. Mas como eu não fazia parte da facção do Hokage, ele uniu forças com Danzou e os anciões para me suprimir. Se não fosse por Takuya, eu provavelmente não estaria mais aqui. Só restaria uma criança sozinha na escuridão. Bem, parece uma história e tanto. Pode explicar? Estou curioso. Por que eles fariam isso? A facção Hokage é realmente tão importante? Tique, que relíquia antiga. Sakumo olhou para Tobirama com uma expressão estranha antes de fazer uma breve pausa e falar. Após o fim da Primeira Guerra Shinobi, o governo do Daimyo começou a interferir nos assuntos da vila. Para garantir mais apoio financeiro, o terceiro Hokage fez algumas concessões. Uma delas envolveu a seleção de futuros candidatos a Hokage. Na época de Hashirama e Tobirama, tornar-se Hokage exigia não apenas a aprovação unânime dos superiores, mas também o reconhecimento da vila como um todo. Mas quando Hiruzen assumiu, tudo mudou. Que ambicioso. Tobirama zombou. Não era que ele menosprezasse o governo dos daimyos, era só que, na melhor das hipóteses, eles não passavam de um incômodo. Sim, o gabinete do daimyo tinha grandes ambições e, infelizmente, eles tiveram a oportunidade de colocá-las em prática. Enquanto ele falava, o humor de Sakumo piorou. Durante a Segunda Guerra Ninja fiz grandes contribuições, assim como Tsunade, Jiraiya e Orochimaru. Todos fomos altamente condecorados por nossas conquistas. Por sugestão do daimyo e após discussões com o terceiro Hokage, me foi concedido o direito de usar o manto de meia manga do Hokage. Nada mal. Tobirama levantou uma sobrancelha em leve surpresa. Ter permissão para usar a meia manga do Hokage significava que Atake Sakumo era um candidato principal para a posição de quarto Hokage. Mesmo que ele não tenha conquistado o título, isso significava que seu status estava além do alcance da maioria. A expressão de Sakumo ficou sombria. Por causa da minha força e reputação, o terceiro Hokage, Danzou e os anciões me viam como uma ameaça. Eles temiam que eu interferisse em seus planos. Então recebi uma missão particularmente delicada. Durante a operação, fui forçado a fazer uma escolha. Abandonei a missão para salvar meus companheiros. Tobirama já havia adivinhado o resto. E quando você retornou com seus companheiros feridos, a aldeia o denunciou. Não. Eu adivinhei errado? A vila não me condenou. Mesmo tendo falhado na missão, o terceiro Hokage, Danzou e os anciões elogiaram publicamente minha decisão de priorizar meus companheiros. Mas quando eu pensava que tudo tinha ficado para trás, meus próprios companheiros de equipe se voltaram contra mim. Eles me acusaram de ser um covarde que abandonou a missão por motivos egoístas. Então, os moradores seguiram o exemplo, um após o outro, eles apontaram o dedo para mim. Fiquei perdido. Cheguei a considerar tirar a própria vida como forma de expiação. Eu estava preparado para isso. Ridículo. Ao ouvir isso, Tobirama explodiu, gritando com Sakumo, cuspe voando de sua boca. Você é um idiota? Isso foi obviamente uma armação. Alguém manipulou a opinião pública para destruir você. E você achou que morrer era a resposta certa? Quem diabos completa todas as missões perfeitamente? Você Atake realmente é. Ele parou no meio da frase. Espere um minuto. Para a maioria dos shinobi, falhar em uma missão e ser criticado era normal. Mesmo que a situação ficasse séria, o pior que eles teriam que fazer era ficar quietos por um tempo. Nunca seria uma questão de vida ou morte. Mas o clã Atake era originalmente uma família de samurais antes de se tornar uma linhagem shinobi. Para eles, honra e reputação eram sagradas. Ser difamado e acusado dessa forma era pior que a morte. Não é de se admirar que Sakumo tenha escolhido uma resposta tão extrema. Pela primeira vez, Tobirama ficou sem palavras. Mas seus punhos cerrados revelaram que o segundo Hokage estava longe de estar calmo. Eu queria me redimir, mas não podia deixar meu filho sozinho para enfrentar tudo. Então pedi para Takuya cuidar de Kakashi. Mas Takuya recusou. Ele me convenceu e me revelou a verdade. A voz de Sakumo estava repleta de emoções conflitantes. Mesmo depois de tanto tempo, relembrar aqueles eventos ainda o incomodava. Acontece que tudo foi orquestrado pelo terceiro Hokage, Danzou e os anciões. Eles não se importavam com o que aconteceria comigo. Só queriam arruinar minha reputação, me eliminar como candidato ao Hokage. Para eles, essa era a única coisa que importava. Eles chegaram ao ponto de me manter deliberadamente fora do campo de batalha, negando-me oportunidades de servir à aldeia. Sakumo soltou uma risada amarga. Segundo Hokage-sama, você acredita nisso? Eu nunca quis ser Hokage. Tobirama sentiu-se sufocado. Ele só conseguiu murmurar baixinho. Aquele pirralho realmente fez algo certo pela primeira vez. Não. Vendo que Tobirama ainda nutria hostilidade por Takuya, Sakumo não pôde deixar de defendê-lo. Takuya é como eu, ele fez muito pela vila. Ele sofreu tanto quanto ele e, em certo momento, chegou a considerar deixar Konoha com a pessoa que amava para viver uma vida pacífica. Ele foi forçado a essa situação. Tsunade também nunca quis ser arrastada para a confusão política. Mas pelo bem de Takuya, ela não tinha escolha. Ela empurrou todos os outros para o lado e assumiu o assento do Hokage, e ela estava certa em fazer isso. Quando todos duvidavam de Takuya. Quando ele foi tratado com suspeita apesar de suas inúmeras conquistas. Ela era a única que ainda confiava nele. Capítulo 607. Estou muito feliz que Tsunade teve a coragem de se apresentar. Se ela tivesse continuado sentada assistindo Takuya ser atacado, eu nem quero imaginar o que teria acontecido com Konoha. Aquele garoto guarda rancor como ninguém. Como se Konoha pudesse ser destruída tão facilmente. Não importa o quão vingativo ele seja, e daí?
Tobirama permaneceu teimoso. Eu me recuso a acreditar que uma única pessoa possa destruir Konoha inteira. Suspiro. Eu realmente quero ver a sua cara quando você perceber o quão errado você está. Ataque Sakumo abriu a boca, mas decidiu não discutir. O quê? Estou errado? Ao ver Sakumo hesitar como se não acreditasse nele, o rosto de Tobirama escureceu. Suspiro. Soltando um suspiro profundo, Sakumo olhou ao redor, certificando-se de que os Zambu haviam protegido o ambiente antes de responder com frustração. Segundo Okage-sama, se Takuya realmente quisesse destruir Konoha, ele nem precisaria levantar um dedo. O que você quer dizer? Tobirama franziu a testa. Sakumo abriu as mãos e respondeu sem rodeios, porque apenas uma de suas bestas invocadas conseguiria fazer isso. Você está brincando comigo? Uma única invocação eliminando toda Konoha? Talvez você pense que é impossível, mas é a verdade. Takuya não é apenas incrivelmente forte sua besta invocada. Bem, vamos colocar desta forma. Kushina foi capaz de controlar completamente a Kyuubi e se tornar uma Jinchuriki perfeita, e a maior razão para isso é a invocação de Takuya. Aquela criaturinha adorável é muito mais aterrorizante que a 9 caudas. Tobirama estava ficando cada vez mais confuso. Criaturinha adorável? Mais forte que a 9 caudas? E o que diabos é um Jinchuriki perfeito? Ele havia perdido completamente o interesse em seu passeio casual. Agarrando Sakumo, ele o bombardeou com perguntas, transformando-o em uma máquina de interrogatório. Quando Sakumo terminou de explicar tudo, Tobirama ficou em silêncio, atordoado. Pela primeira vez, ele começou a se perguntar se Takuya estava falando sério sobre poder derrotá-lo. Caramba! Como aquele pirralho tinha os mesmos olhos do Uchiha Madara, e uma besta com cauda mais forte que a 9 caudas. Isso não significa que ele poderia lutar em pé de igualdade com a Hashirama? O pensamento causou arrepios na espinha de Tobirama. Pelo menos Tsunade manteve o garoto sob controle e impediu Hiruzen e os outros de piorar as coisas. Mas como diabos aquele pirralho conseguia conciliar tantos relacionamentos ao mesmo tempo? De onde ele tirou tanta audácia? Sensei. Um homem corpulento, com seu corpo enorme tornando seus movimentos lentos, caminhou em direção a eles com um sorriso alegre. Talvez devido aos efeitos da obesidade de longo prazo, ou talvez devido a vários ferimentos sofridos na juventude. A saúde de Akimichi Torifu estava piorando ultimamente. Foi por isso que ele não apareceu imediatamente quando soube da ressurreição de Hashirama e Tobirama. Levou algum tempo para reunir forças e ir ao encontro deles. Sua saúde. Olhando para seu aluno, antes jovem e gordinho, agora barbudo e inchado como um barril rolando, Tobirama sentiu uma mistura de emoções. Será que esse era realmente o mesmo gordinho inocente e de olhos brilhantes que ele ensinou? Hehe, eu me machuquei muito quando era mais novo, e agora estou pagando o preço. Eu queria mesmo pedir ajuda a Tsunade, mas aquela criança não gosta muito de mim. Akimichi Torifu riu e até fez uma piada sobre si mesmo. Lesões antigas que não foram tratadas por anos são difíceis de curar, mesmo para um ninja médico. Tobirama sabia exatamente que tipo de pessoa Torifu era. A alegação de que Tsunade não gostava dele era um completo absurdo. Ela simplesmente sabia que não havia muito que pudesse fazer por ele. Torifu sorriu, mudando rapidamente de assunto. Sensei, para onde você está indo? Posso te mostrar o lugar. Além disso, você já se encontrou com o Hiruzen, certo? Omura e Koharu não estão na vila, estão a negócios oficiais na corte do Daimyo. Levarão mais alguns dias até que retornem. Quanto a Danzou, chega, eu já sei sobre ele. No momento em que o nome de Danzou foi mencionado, o fogo que acabará de se apagar dentro de Tobirama reacendeu-se imediatamente. Sua voz tornou-se áspera. Torifu, eu disse a todos para apoiarem Hiruzen, mas nunca imaginei que fariam isso assim. Sensei. Torifu parecia que estava prestes a chorar. Eu não tive escolha. Ele realmente queria apoiar Hiruzen, mas o problema era que Hiruzen confiava muito mais em Danzou, Koharu e Omura do que nele. Isso deixou Torifu em uma posição completamente incômoda. No final, ele ficou preso no meio, nem totalmente aceito pela liderança nem capaz de fazer a diferença. Sentindo-se impotente e sem propósito, ele simplesmente se aposentou da política e voltou para casa. Sakumo interveio para defender Torifu. Segundo Okage-sama, Torifu-senpai sempre fez o melhor pela vila. Só que a posição dele era muito incômoda. Havia muitas coisas que ele queria mudar, mas ninguém o ouvia. Tobirama ainda parecia irritado, mas sua raiva havia diminuído um pouco. Nunca pensei que Hiruzen e Danzou se tornariam assim. Seu tom permaneceu áspero, mas pelo menos sua raiva não era mais tão intensa. Tudo bem, pare de me olhar assim. Já sou um homem morto no chão, não quero lidar com erros do passado. Já que Orochimaru usou seu jutsu para nos trazer de volta, meu irmão e eu nos concentraremos em lidar com Madara. Quanto à aldeia não vou interferir. Tsunade é a 4ª Hokage agora. Basta seguir suas decisões. Se a posição de Torifu era estranha, a dele também era. Mesmo que ele tenha sido o 2º Hokage, mesmo que ele tenha sido tio-avô de Tsunade, ele ainda estava morto. Até Hiruzen havia se aposentado. O que uma relíquia como ele tinha a ver com se intrometer nos assuntos da aldeia? Se ele saísse por aí dando ordens, só criaria mais problemas para todos. Talvez até vire uma piada. Além disso, Tsunade não era do tipo que desistia facilmente, e isso tranquilizou Tobirama. O pirralho pegajoso do passado tinha crescido, embora seu gosto por homens pudesse melhorar bastante. Só de pensar na atitude de Takuya em relação a ele. Se ele não estivesse no estado Edo Tensei, Tobirama teria explodido de pura frustração.
Akimichi Torifu originalmente queria acompanhá-lo, mas Tobirama o mandou embora. Mas quando Tobirama retornou de seu passeio mais tarde, ele encontrou seu irmão muito endividado. E de quem Hashirama estava jogando dinheiro fora? O dinheiro que ele pegou emprestado do terceiro Hokage. Tobirama perdeu completamente o controle. Seus rugidos furiosos ecoaram por todo o prédio do Hokage, seguidos pelas risadas estranhas de Hashirama e suas tentativas desesperadas de acalmá-lo. O prédio do Hokage era uma bagunça completa. Mas nada disso afetou Takuya nem um pouco. Ao voltar para casa com Kushina, Takuya estava aproveitando uma noite aconchegante, comendo ensopado, tomando suco de laranja gelado e vivendo a melhor vida possível. Capítulo 608. Ufa! Kushina enxugou o suor da testa, fazendo beicinho com os lábios ainda brilhando de óleo. A visão fez Takuya querer dar uma mordida. Takuya, o tio-avô da Tsunade é muito feroz. Eu realmente não entendo por que ela se apegava a ele quando era mais nova. Ele é sempre tão mal-humorado. Não é de se admirar que tenha ficado solteiro a vida toda. Kugi. Pakura quase cuspiu sua bebida. Yuga Suzune ficou com os olhos arregalados em choque, quase deixando cair sua bebida. Uchiha Mikoto bateu no peito, quase engasgando com a bebida. Que tipo de palavras selvagens são essas? Se Tobirama ouvisse isso, seu rosto provavelmente teria 3 metros de comprimento. Takuya nunca imaginou que Kushina fosse tão direta. Ele caiu na gargalhada, com o estômago doendo e lágrimas se formando em seus olhos. Suas palavras eram implacáveis, mas profundamente satisfatórias. Rindo, Takuya fez um sinal de positivo para Kushina. Você tem toda razão. Os Senju sempre tiveram o hábito de sequestrar mulheres Uzumaki. Tobirama era um dos piores criminosos, então queimá-lo é totalmente justificável. Capitão. Suzune hesitou. Os Senju e os Uzumaki tinham casamentos arranjados. Não foi roubo. Takuya revirou os olhos. Arrumei minha bunda. Os Senju eram poderosos, e os Uzumaki não queriam nada com eles. Preferiam ficar longe a serem absorvidos por Konoha. Você realmente acha que os Uzumaki construíram sua própria nação só porque eram ambiciosos? A pessoa que mais conspirou contra eles foi Tobirama. Ele não queria nada mais do que unir os Uzumaki e os Senju em um único clã. Toda aquela conversa sobre parentes distantes era apenas uma desculpa. Os Uzumaki não eram idiotas. Eles sabiam o que os Senju estavam tentando fazer, então fugiram para uma ilha e construíram seu próprio país. Mesmo assim, os Senju nunca pararam de tentar tirar vantagem deles. Não se preocupe com aquele fóssil velho. E daí se ele está mal-humorado? O que ele vai fazer? Me morder? Outros podem se sentir intimidados por Tobirama, mas Takuya não. Afinal, Hashirama e Tobirama se importavam mais com Konoha do que com qualquer outra coisa, isso era certo. E com Tsunade na mistura, contanto que os dois irmãos não estivessem completamente mortos-vivos, eles não ousariam causar problemas. Se Tobirama tivesse sido revivido, poderia ter havido problemas. Mas com Hashirama lá, Tobirama seria completamente dominado. Se ele quisesse causar confusão, teria que passar pelo irmão mais velho primeiro. Sem dúvida, ambos estavam focados em lidar com Uchiha Madara e toda sua bobagem de Tsukuyomi infinito. Não tinham tempo para atacar ele ou os Uchiha. Volte e diga a Fugaku, coma bem, durma bem e pare de se preocupar com aqueles dois velhos. Enquanto os Uchiha permanecerem leais a Konoha, ninguém poderá tocá-los. Essa é a promessa de Tsunade, ou... Mikoto piscou, claramente esperando por uma garantia mais sólida. Por mais que Fugaku respeitasse Tsunade como Hokage quando se tratava de assuntos sérios, ele confiava mais na palavra de Takuya. Afinal, não importava o título que Tsunade tivesse, o verdadeiro poder em Konoha estava nas mãos de Takuya. A força governava o mundo shinobi, e essa verdade nunca mudou. Takuya se recostou, seu tom era casual. Prometo. Tsunade pensa da mesma forma, mas você pode dizer isso ao Fugaku, eu disse isso. Mikoto correu sob as ordens de Fugaku. Entre todos os clãs, os Uchiha ficaram mais nervosos depois de ouvir sobre o renascimento de Hashirama e Tobirama. Francamente, eles odiavam Orochimaru. Sério, por que esse maluco fica mexendo nas coisas? Agora, graças a ele, os dois irmãos Senju estavam de volta. Hashirama não era um problema, mas Tobirama. Fugaku estava muito preocupado que Tobirama começasse novamente com suas bobagens de sempre, falando bobagens, incitando hostilidade contra os Uchiha e tornando suas vidas miseráveis. Depois de finalmente desfrutar de um pouco de paz, a última coisa que Fugaku queria era mais problemas. Então, no momento em que o bloqueio foi suspenso, ele enviou Mikoto diretamente a Takuya para obter respostas. Os Uchiha precisavam de uma garantia. Eles precisavam saber que não seriam alvos novamente. E somente a palavra de Takuya poderia tranquilizá-los. Mesmo que Tsunade fizesse uma promessa, isso não significaria muito, porque no final, poder é a única coisa que importa. Ao ouvir sua resposta, Mikoto sorriu docemente. Ela abraçou Takuya brevemente e sussurrou. Provavelmente estarei ocupada pelos próximos dias, mas quando as coisas se acalmarem, eu te compensarei. Não vai ficar esta noite? Takuya pareceu decepcionado. Lá se foram seus planos de uma noite aconchegante com ela. Depois que tudo isso estiver resolvido, Mikoto se despediu rapidamente e saiu correndo após cumprimentar os outros. Enquanto Takuya aproveitava seu estilo de vida tranquilo, Ataki Sakumo sentia que suas pernas estavam prestes a fraquejar de tanto correr o dia todo. Por enquanto, eles precisavam esconder a notícia do renascimento dos irmãos Senju. Mas considerando a cena massiva que eles haviam criado, quem sabia se espiões inimigos teriam descoberto? Se a notícia se espalhasse, seria uma dor de cabeça. Não porque eles temiam que outras aldeias soubessem, mas por causa de Uchiha Madara. Graças a todo o caos, Tsunade não teve um momento de descanso, passando a noite inteira lidando com as consequências.
Para piorar a situação, como Tobirama a pegou jogando cartas em vez de trabalhar, ela nem ousou ir para casa dormir. Ela teve que suportar isso. O temperamento do segundo vovô é assustador. Na manhã seguinte, Takuya acordou e instintivamente puxou a pessoa ao seu lado para mais perto. Ao inalar o cheiro deles, senti que havia algo estranho. Tsunade voltou? Não, isso não fez sentido. E Kushina não era tão bem dotada. Pescando sonolentamente, ele se sentou e olhou para a figura adormecida ao seu lado. Pakura. Takuya coçou a cabeça, confuso. Quando eu trouxe Pakura para o meu quarto? Ah, bem. Trabalhe primeiro. O Ambu estava esperando lá fora há algum tempo. Caso contrário, ele poderia ter dormido até o meio-dia. Senhor Takuya. Quando ele abriu a porta, o membro da Ambu que estava esperando fez uma reverência. Okage solicitou sua presença no escritório. Para quê? Ela sabe lidar com as coisas sozinha. É muito cedo para isso. Takuya murmurou enquanto se lavava, ignorando completamente a reação do Ambu. A melhor coisa a fazer era fingir que não tinham ouvido nada. Relatar isso seria inútil. Takuya ficaria bem, mas eles seriam os encrencados. Depois de uma lavagem rápida, ele foi até o escritório do Okage. Como esperado, no momento em que ele entrou, foi recebido pela visão dos irmãos Senju completamente revigorados, enquanto Tsunade e o terceiro Okage estavam sentados lá com enormes olheiras. Hiruzen ainda estava de pijama. Ele claramente não teve permissão para voltar para casa e foi forçado a ficar para trás. Pelo menos ele estava usando um roupão completo. Se tivesse dormido com algo menos recatado, provavelmente teria morrido de vergonha. Ignorando o olhar penetrante de Tobirama, Takuya foi direto até Tsunade, colocando uma caixa de café da manhã em sua mesa antes de se sentar casualmente sobre ela. Então, o que é tão urgente que você teve que me arrastar até aqui tão cedo? Aya, são o vovô e o segundo vovô que queriam ver você. Tsunade bocejou enquanto pegava a comida e começava a comer. Enquanto isso, os olhos de Hiruzen quase saltaram das órbitas. Vocês dois, isso é demais. Quanto a mim, será que acabei de ser completamente esquecido? Takuya só trouxe café da manhã para Tsunade, e ela imediatamente começou a comer sem pensar duas vezes, ignorando completamente seu antigo sensei. Enquanto os irmãos Senju observavam tudo isso acontecer, seus lábios se contraíram. Eles olharam para o lamentável terceiro Okage. Não sobrou um pingo de dignidade. Agora ele sabia como era ser rejeitado. Tis. Capítulo 609. Senju Hashirama não tinha interesse em se intrometer na confusão que acontecia na vila, afinal, não era mais seu lugar. Ele já havia descoberto que Takuya não tinha absolutamente nenhum medo deles, dois velhos trazidos de volta dos mortos. Em vez de bancar o vilão, era melhor focar no problema real, lidar com o Uchiha Madara. Takuya, eu pedi para Ambu te trazer aqui por causa do Madara. Comparado a Senju Tobirama, Hashirama tinha uma atitude muito mais tranquila, demonstrando pouco senso de autoridade. Tsunade me disse que você é quem mais sabe sobre a situação dele. Ao ouvir isso, Takuya simplesmente deu de ombros com uma expressão de arrependimento. Já contei a Tsunade tudo o que sei. O que ela sabe é exatamente o que eu sei. No momento, o principal objetivo de Uchiha Madara é recuperar seu Rinnegan. Então podemos presumir que seu próximo alvo será a nuvem oculta. Segundo, ele precisa das bestas com cauda, já que alcançar o Tsukuyomi infinito requer reunir todas elas. Isso é problemático. Hashirama esfregou a testa em frustração. Como o assunto envolvia a nuvem oculta, mesmo sendo lendário o primeiro Okage, ele não podia simplesmente entrar e exigir a cooperação deles. Goste ou não, outras aldeias viriam ele e o renascimento de Tobirama como uma ameaça direta. Se Konoha realmente estivesse tramando algo ruim, reviver seus dois Okages mais fortes seria o primeiro passo, não é? Convencer a nuvem oculta a cooperar não seria uma tarefa fácil. E se não tomassem cuidado, isso poderia desencadear uma reação negativa de outras aldeias. Eles precisavam de um plano sólido. Eu quero saber, como exatamente você sabe tanto sobre Madara? Comparado a Hashirama, Tobirama era muito mais cético. De acordo com Hiruzen e Tsunade, todas essas informações vieram de Takuya. Mas suas fontes eram, na melhor das hipóteses, vagas. Isso foi muito suspeito. E Tobirama, sendo naturalmente desconfiado, não iria simplesmente aceitar a situação como verdade absoluta. Aqui vai uma sugestão, Takuya zombou. Vá desenterrar o Mangekyou Sharingan de Uchiha Fugaku, implante-o em você e então verifique a placa de pedra do santuário Uchiha. Ah, espera. Esqueci. Você está morto. Não dá para simplesmente colocar os olhos de uma pessoa viva na sua cabeça. Ele suspirou dramaticamente. Pena que os olhos do Fugaku provavelmente não revelariam muita coisa. Que pena. Aqui vamos nós outra vez. Tsunade revirou os olhos no meio da mordida, sentindo-se completamente exausta. Ela nem iria mais tentar impedi-los. Ela não conseguia controlar Tobirama e definitivamente não conseguia parar Takuya. Se eles quisessem fazer isso, que assim fosse. Contanto que não destruíssem o escritório, ela fingiria não notar. Seu pirralho, o que diabos você está tentando dizer? Tobirama explodiu, sua raiva explodindo instantaneamente. Takuya simplesmente deu de ombros. Exatamente o que parece. Não consegue entender a linguagem simples, segundo Okage? Se isso for muito difícil, talvez você devesse chamar seu antigo aluno, Uchiha Kagami, e perguntar a ele. Ah, espera. Esqueci. Danzou pegou seu Mangekyou e o estragou para seus pequenos experimentos. O que? Esqueça Hashirama e Tobirama, até Hiruzen ficou completamente atordoado. Desde quando Uchiha Kagami tem o Mangekyou Sharingan? E o Danzou roubou? De onde veio essa informação? Claro, Takuya estava apenas inventando coisas, uma daquelas teorias malucas que alguns fãs de Naruto especularam sobre sua vida passada. Mas era bastante crível. Desde quando existe algo que Danzou não faria? Takuya respondeu friamente. E assim, Hiruzen ficou em silêncio. Até Tobirama ficou sem palavras. Maldito seja o Danzou. Yagami Takuya.
Chega, Tobirama. A expressão de Hashirama escureceu quando ele interrompeu firmemente. Estamos aqui para discutir como lidar com Madara, não interrogar Takuya. Mas, irmãozão, esse garoto claramente não está cooperando. Tobirama ficou furioso. Durante anos, quase ninguém ousou responder-lhe dessa maneira. Hashirama simplesmente olhou para ele em silêncio. Diante daquele olhar intenso, Tobirama hesitou, rangendo os dentes enquanto virava a cabeça, frustrado. Ele estava irritado, mas não havia nada que pudesse fazer a respeito. Os punhos do irmão dele eram maiores que os dele. Enquanto isso, Takuya já havia perdido o interesse no pequeno drama deles há muito tempo. Com um aceno casual de mão, ele disse: "Você realmente não precisava me chamar aqui para isso. Não tenho nenhum interesse pessoal em lidar com Madara. Contanto que ele não ataque Konoha, não me importo nem um pouco com o que ele faça com o resto do mundo. Se vocês dois querem impedi-lo, vão em frente. O problema é de vocês, não meu. Não desperdice meu tempo com perguntas inúteis, principalmente se você vai duvidar das minhas respostas de qualquer maneira. Se Madara não for controlado, todo mundo Shinobi mergulhará no caos. Inúmeras pessoas morrerão, e será como a era dos estados combatentes novamente? Não, será ainda pior que isso." A voz de Hashirama era firme, aquilo não era um jogo. E daí? A resposta de Takuya foi fria. "O que isso tem a ver comigo? Sou um Shinobi de Konoha. Sou o conselheiro do Hokage. Enquanto Konoha permanecer segura, não dou a mínima para o resto do mundo." Você realmente disse isso. Tsunade não conseguia mais se concentrar na comida, porque ela não era a única que ficou rígida. Tanto Hashirama quanto Tobirama estavam olhando para Takuya, visivelmente abalados. E ainda assim, ele permaneceu completamente imperturbável. "O que? Você quer brigar comigo por isso?" Takuya abriu os braços com um sorriso preguiçoso. "Então venha. Vamos lá. Se vocês dois não se importam em nivelar Konoha no processo, eu também não me importo. Se você está tão ansioso para agir de forma arrogante, então vamos ver se você consegue fazer isso." Takuya nunca gostou de Tobirama. E agora? Ele o detestava ainda mais. Francamente, ele não se importaria de tirar a vida dele. Tobirama não tinha intenção de esconder sua hostilidade, então por que deveria? Suficiente. Tsunade foi paciente. Ela tentou deixar as coisas passarem. Mas nesse momento, ela explodiu batendo as mãos na mesa com força. "Vovô, segundo avô, se vocês não confiam nas informações de Takuya, então vão investigar Madara vocês mesmos. Mas se você continuar insistindo nisso, eu juro que vou sair dessa confusão completamente." De um lado estava sua família, do outro lado estava seu parceiro. Ficar preso entre eles era exaustivo, mas sua família continuou insistindo. Tsunade poderia tolerar isso 1, 2 vezes, mas ela não iria tolerar isso para sempre. Capítulo 610. Na geração mais jovem era normal respeitar e ouvir os mais velhos. Mas quando esses mais velhos já haviam morrido há muito tempo, renascido como relíquias obsoletas de outra era e ainda insistiam em ditar tudo, como isso poderia ser tolerado? Aia, que dor de cabeça. Senju Hashirama soltou um suspiro pesado. "Tsunade, não foi isso que queríamos dizer. Sei que o tom de Tobirama foi duro, mas você precisa entender que Madara não é alguém que deva ser subestimado. Eu sei que..." A expressão de Tsunade era séria quando ela respondeu. "Mas o problema não é se queremos ajudar. A questão é se a nuvem oculta está disposta a confiar em nós. A menos que se sintam pessoalmente ameaçados por Uchiha Madara, eles não cooperarão." Além disso, Takuya já havia sugerido a realização de uma cúpula dos 5 Kages, uma aliança conjunta para lidar com o problema. E no entanto, as outras aldeias só se importam com seus próprios interesses. Elas não levam a ameaça de Madara a sério. "Já fizemos tudo o que podíamos. Primeiro senhor, sensei, essa é a verdade." Até o terceiro Hokage, que não gostava muito de Takuya, teve que admitir. Takuya realmente tentou o seu melhor, mas ninguém mais cooperou. O que mais ele deveria fazer? Como ninguém queria trabalhar junto, tudo o que ele podia fazer era proteger aqueles que eram importantes para ele e deixar o resto se resolver. No final, alguém teria que limpar a bagunça. Takuya só precisava ter certeza de que nem ele nem seu povo seriam pegos no Tsukuyomi infinito. E vamos ver quanto tempo o sábio dos 6 caminhos e seu irmão conseguem ficar sentados de braços cruzados na terra pura. Sem Naruto e Sasuke, os chamados salvadores do mundo, como eles planejavam manter o equilíbrio. Eles deveriam se preocupar consigo mesmos primeiro. Takuya tinha certeza de que no momento em que a notícia sobre a ressurreição de Hashirama se espalhasse, Uchiha Madara viria imediatamente atrás dele. Isso nem era uma piada. Madara faria isso. E ele conseguiu. Quanto ao Rinnegan, esse era o problema do Zetsu Negro. O Zetsu Negro controlava Obito, que já tinha um Rinnegan. Recuperar o segundo não seria difícil, especialmente com um exército de Zetsu brancos à sua disposição. A menos que a nuvem oculta conseguisse escondê-lo muito bem, era apenas uma questão de tempo até que ele fosse encontrado. Mesmo que o implantassem no terceiro Raikage, não faria diferença. Mas, o que tudo isso tinha a ver com ele? Se Madara realmente aparecesse, Hashirama seria o primeiro a tentar detê-lo. Ambos estavam sob o comando do Edo Tensei. Deixe-os lutar. O único problema era, Hashirama não era mais páreo para Madara. Com o Rinnegan, Madara estava essencialmente hackeando a própria realidade. Que chatice. Sem a menor hesitação, Takuya se virou e foi embora. Hashirama gemeu de frustração, lançando um olhar para Tobirama como se dissesse: "Bem, e agora?" Tobirama permaneceu calmo. "Vamos esperar por enquanto." Comparado a Hashirama, Tobirama era muito melhor em manter a calma. Takuya não estava errado. Mesmo que estejamos dispostos a ajudar, isso não significa que os outros confiarão em nós. Mesmo que convoquemos uma cúpula dos 5 Kages em nome do irmão mais velho, é improvável que as outras aldeias sejam convencidas. Ele fez uma pausa e acrescentou com uma expressão mais séria: "Mais importante ainda, se essa informação vazar, Madara definitivamente virá atrás do irmão mais velho."
Tobirama entendia o relacionamento complicado de Madara e Hashirama, e ele não estava ansioso pelo caos inevitável. Com esse pensamento, ele lançou um olhar furioso ao irmão mais velho. Ahaha. Hashirama soltou uma risada estranha. Você sabe como Madara é, essa é a personalidade dele. E você é diferente? Tobirama resistiu à vontade de xingar. Enquanto isso, tanto o terceiro Hokage quanto Tsunade ficaram ali completamente perdidos. Está faltando alguma coisa? Porque definitivamente parecia que estava faltando alguma coisa. Suspirar. Hashirama finalmente tirou o sorriso do rosto, suspirando enquanto perguntava. Então, nós apenas esperamos. Essa não era a resposta que ele queria. Em vez de ficar sentado esperando por notícias, ele preferiu agir, lutar de frente com sua força avassaladora. O problema era, ele não era mais tão invencível. Não que ele tivesse percebido isso ainda. Sim, agir tem suas vantagens, mas esperar também. Ao contrário de Hashirama, que era naturalmente inclinado a ajudar os outros, Tobirama era muito mais pragmático. Em vez de se apressar para ajudar, ele preferiu avaliar a situação e fazer movimentos calculados. Além disso, não é problema de Konoha, de qualquer forma. Nesse sentido, sua maneira de pensar era muito parecida com a de Takuya. Suspiro. Tudo bem. Hashirama abriu a boca como se quisesse dizer algo, mas no final, ele apenas assentiu frustrado. Então vamos ficar escondidos em Konoha por enquanto e esperar até que Madara faça seu movimento. Ei, Tsunade, deveríamos. Não. Tsunade rejeitou imediatamente qualquer coisa que ele estivesse prestes a dizer. Se você estiver entediado, vá encontrar Navaki e peça para ele lhe ensinar Mahjong. É muito mais divertido. Estou indo para casa dormir. Estou exausto. Ela ficou acordada a noite toda. E agora ele queria que ela jogasse cartas. Não vai acontecer. Mais importante, ela sabia que Hashirama provavelmente estava planejando pedir dinheiro. Quando o dinheiro chega às minhas mãos, nem meu avô consegue empréstimo. Tique, tudo bem. Parecendo completamente derrotado, Hashirama voltou sua atenção para outro lugar. Ei, macaco. Senhor primeiro, por favor, deixe-me ir para casa. Estou velho, exausto e não tenho mais dinheiro. Você já esgotou minhas economias secretas. Hiruzen queria chorar. Felizmente, Tobirama veio em seu socorro. Irmão mais velho, se você não tem nada para fazer, por que não vai treinar Navaki? Ouvi dizer que seu progresso não tem sido muito bom. Não havia a mínima chance de ele deixar Hashirama solto. Ele precisava de algo para mantê-lo ocupado. Eu tenho que fazer isso? Sim. Treinar um pirralho era muito trabalhoso, e Hashirama realmente não queria fazer isso. Infelizmente, ele não teve escolha. Tobirama não lhe deu espaço para discutir. Era isso ou assumir a papelada dele. Sim, não, obrigado. Entre os dois, lidar com Navaki parecia um mal menor. Enquanto isso, Takuya não tinha saído há muito tempo quando Tsunade de repente o alcançou. Você já foi embora? Tobirama queria se familiarizar com a vila, então eu joguei tudo em cima dele. Lidar com assuntos oficiais é a melhor maneira de aprender, você não acha? Tsunade sorriu maliciosamente entrelaçando seu braço no dele. Não leve o segundo vovô muito a sério, ele é uma velha relíquia preso em seus costumes. Seu rancor contra os Uchiha não desaparecerá da noite para o dia. Eu sei, e não pretendo discutir com ele sobre isso. Tentar mudar a opinião de Tobirama sobre os Uchiha era inútil. Já que era impossível, por que desperdiçar o esforço? Contanto que ele não tentasse pessoalmente causar problemas, Takuya não se importaria nem um pouco. Se Tobirama quisesse ser hostil, tudo bem. Ele retribuiria o favor. Simples assim. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.